Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui na igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia. Ao meu lado está o pastor Robert e junto nós estaremos levando até você uma palavra que com certeza vai fortalecer você. E o tema de hoje é o seguinte: para que somos provados? Para que somos provados, pastor Robert, né? A Bíblia, ela tem resposta para tudo. E essa pergunta, para que somos provados, vai ser o tema de hoje. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10, para que somos provados? Para que possamos, através da provação, de uma tribulação, a gente passe a ter estabilidade espiritual. E aqui diz assim, o pastor Robert, capítulo 5, de 1 Pedro, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você vê, o pastor Robert, que a Bíblia Sagrada fala que depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo, quer dizer, o Senhor Jesus, Ele aperfeiçoa, a pessoa passa a ficar mais firme. Está escrito aqui, Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quer dizer, a pessoa passa a estar fundamentada nas coisas de Deus, ela passa a estar fortificada. Por isso que no momento de uma provação, de uma tribulação, a pessoa às vezes ela nem entende, poxa, por que isso? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa adversidade, essa tribulação? E às vezes a pessoa não entende que aquilo ali vai dar estabilidade a ela, espiritualmente falando, ela vai crescer espiritualmente. Por isso que aqui em Pedro fala que Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quer dizer, a pessoa, ela passa a ter essas quatro coisas: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quer dizer, ela passa a estar aperfeiçoada, ela vai se aperfeiçoar naquela tribulação. Por isso que em Romanos, no capítulo 5, fala que a tribulação produz perseverança. Quer dizer, ela passa a se aperfeiçoar. Quando vier uma tribulação, ela já tem experiência, ela fala, não, Deus, eu saí daquela, Deus foi comigo, Deus me fortificou, Deus me firmou, Deus me fundamentou. Infelizmente, a pessoa que é desse jeito, que ela passa por uma prova, uma tribulação, uma adversidade, e ela consegue permanecer firme, essa pessoa, ela mostra que ela tem uma estabilidade espiritual. Eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, principalmente para essa pessoa que de repente na hora de uma provação, ela não consegue se firmar, ela não consegue fortificar. E tem muitas pessoas assim, pastor Robert. O que a gente precisa entender é aquilo que Paulo falou lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até as provações, os problemas, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, acontecem, Deus ele permite com que isso aconteça para o nosso bem. Enquanto o ímpio lá fora, a provação para ele só serve para destruir a vida dele, para o cristão a provação serve, como o Senhor disse aqui, para aperfeiçoá-lo, para afirmá-lo, para fortificá-lo e fundamentá-lo. Então, enquanto para um ímpio lá fora a provação só serve para destruir a vida dele, para um cristão a provação serve para fundamentar ele, para deixar ele mais firme com Jesus. Então é até motivo da pessoa pensar, poxa, por que eu estou passando isso? É porque Deus não gosta de mim? Poxa, por que Deus permitiu isso? Deus ele permitiu isso justamente porque Ele te ama e porque Ele quer que você fique firme, porque Ele quer que você venha se aperfeiçoar, que a pessoa ela venha amadurecer, com que a pessoa ela venha se tornar mais forte na fé dela. Deus não permite isso para a nossa destruição, muito pelo contrário, Deus permite isso para que a gente fique mais forte. É como, por exemplo, a gente vê às vezes um lutador de boxe, de UFC,
o treino dele é tomar pancada, é sentir dor. E quanto mais ele toma pancada e sente dor ali, na hora da luta, menos aquilo vai doer. Ele vai saber lidar com aquilo. Então Deus ele pensa da mesma forma. Quanto mais eu permitir provações para essa pessoa, mais forte ela vai ficar e a fé dela vai crescer, o amor dela vai crescer e, como está escrito aqui, ela vai ficar mais fundamentada na fé que ela tem em Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, ele avisou, ó, você vai passar por aflições, vai ter provas, vai passar adversidade, mas tem de bom ânimo. Então, quando a pessoa ela passa por uma adversidade, ela se aperfeiçoa, ela se firma mais, ela se fortifica mais e ela passa a estar mais fundamentada nas coisas de Deus. Então, para que somos provados? Para que possamos ter estabilidade espiritual. Para que somos provados? Para fortalecer outras pessoas. É verdade, porque a pessoa passa por uma experiência e ela vai ter testemunho para falar, para fortalecer outra pessoa. Tem uma passagem aqui, está lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12 em diante, Paulo fala assim, ó, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha só, para que somos provados? Para que possamos fortalecer outras pessoas também. Aqui diz que quando Paulo estava preso, está escrito aqui, ele fala aqui que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, quer dizer, o que Paulo estava passando, a tribulação, a provação, ele estimulou os outros irmãos. Olha que bacana, por quê? Porque Paulo, no meio da adversidade, da tribulação, ele não desanimava. Pelo contrário, mesmo ele preso, né, aqui ele já estava preso, ele fala, quero ainda, irmãos, certificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quer dizer, ele passava uma prova, uma tribulação, e aquela tribulação fazia o povo ser forte. Por isso que ele fala que o povo estimulado no Senhor por minhas algemas. Quer dizer, para que somos provados? Para que também a gente passe fé para as outras pessoas, a gente vem estimular as outras pessoas. Quantas pessoas que entram na igreja, a pessoa querendo suicidar, a pessoa com problemas no casamento, a pessoa com a vida toda ruim, e às vezes um testemunho de um irmão fortalece aquela pessoa. Então, para que somos provados? Para que venhamos fortalecer outras pessoas com a experiência que nós passamos, pastor Robert. Muitas pessoas até pensam que essas experiências são coisas ruins que aconteceram. A pessoa ela acha até que Deus foi injusto, mas na verdade Deus usa tudo aquilo que aconteceu de ruim até mesmo para ajudar outras pessoas. Quantas são as pessoas que, por exemplo, sofreram um luto, ou pessoas que saíram de um vício, que viveram um inferno na vida, mas que por causa de Jesus hoje são convertidas, são salvas e podem ajudar outras pessoas. Se todo mundo da igreja nunca tivesse vivido problema algum, a gente nunca poderia ajudar um ímpio lá fora, não poderia ajudar pessoas que estão passando por problemas lá fora. Mas tudo aquilo que a gente passa de provação na nossa vida, Deus usa para a glória dele, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então não é porque Deus é ruim, ou porque Deus não se importa, é justamente porque Deus ele quer usar até mesmo a nossa dor para curar a dor de outra pessoa. A gente foi alcançado por Cristo através ali da nossa dor, da nossa aprovação, e agora Deus está usando a gente para alcançar outras pessoas para Ele. E quantas são as pessoas que às vezes ela
houve um testemunho de uma pessoa que passou o inferno, uma tribulação tremenda, e através daquele testemunho ela é fortificada, ela é fortalecida, e ela passa a vir na igreja. E por isso que o tema de hoje é esse: para que somos provados? Para que somos provados? Para possamos ter estabilidade, para que venhamos fortalecer outras pessoas. E para que somos provados? Para provar o valor da nossa fé. Onde está escrito isso, pastor Roberto? Está aqui no livro de Pedro, diz que a nossa fé, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz assim, nisso exultai, embora num presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Aí ele diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redute em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você vê para que somos provados? Para provar o valor da nossa fé. Porque como que uma pessoa, ela sabe o valor da fé dela? Quando ela é provada. Por isso que está escrito aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Quer dizer, a fé significa que é algo valioso, porque está escrito aqui, para que uma vez confirmado, o valor da vossa fé. Então a fé tem um valor? Claro que tem. O próprio Deus fala, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Então, para que somos provados? Para que possamos mostrar o valor da nossa fé. Quantas são as pessoas, o pastor Robert, que na hora de uma provação, de uma tribulação, de uma adversidade, a pessoa prova o valor dela, o valor da fé, o valor da fé nota zero, nota zero. Um tempo atrás eu atendi uma senhora que ela falou assim, pastor, eu fiquei 2 horas no viaduto, querendo se jogar e se matar. Eu falei, quase de que, senhora? Que eu estava devendo R$2.000 e eu estava desesperada. Eu falei, quantas horas a senhora ficou? Ela ficou 2 horas. Eu falei assim, até para morrer, a senhora é mole, ficou 2 horas. Aí a fé dela, o valor da fé dela na hora da provação foi zero. Eu falei, senhora, R$2.000, tem pessoa que está devendo 50 mil. Eu atendi uma senhora em São Paulo que ela estava devendo 600 mil. 600 mil reais, ela veio desesperada, ela ouviu a palavra de Deus, passou a buscar a Deus, e eu lembro que quando eu saí dessa igreja, ela me procurou, falou assim, poucos meses, ela falou assim, pastor Roberto, graças a Deus, eu estou devendo agora só 30 mil, eu falei, só? Ela falou, para quem estava devendo 600, pastor, Deus está abrindo a porta aqui, quer dizer, o valor da fé dela estava lá em cima, e assim tem que ser a pessoa na hora da provação, na hora de uma tribulação, ela vê qual é o valor da fé dela. Quantas são as pessoas que estão assistindo essa palavra, né, vendo esse vídeo, e ela está lá para baixo, está desesperada, ela não tem força para se erguer, porque está passando uma tribulação, um problema. O senhor imagina se todo mundo fosse assim, pastor Robert? E até porque a pessoa, ela provar que ela tem fé quando tudo está bem, é mole, é fácil demais. Mas a pessoa, ela prova realmente que ela tem fé é no momento ruim, muito mais do que no momento bom, é no momento ruim, é quando ela está passando por uma provação, por uma dificuldade, por algo que ela não queria estar vivendo, aí que ela prova se realmente ela tem fé. Assim como num colégio, a pessoa ela precisa fazer uma prova para ver se ela aprendeu aquilo que lhe foi ensinado, Deus também aplica provas para ver se a gente realmente tem fé, se realmente a gente aprendeu aquilo que tem sido pregado, aquilo que nos tem sido ensinado. Se a pessoa ela realmente tem fé, a pessoa realmente ama Jesus, ela não larga Jesus por causa de um problema, por causa de uma provação. Ela vai provar que a fé dela é grande, que a fé dela vale muito,
Já tem pessoas que quando chega a provação, ela está provando que a fé dela não vale nada. A própria palavra fala, provação, Deus está pedindo uma prova da nossa fé. E Deus, Ele quer que nós sejamos aprovados, para que a gente, como o Senhor leu, a gente venha ter estabilidade espiritual, para que você possa ajudar outras pessoas e para que a sua fé seja aprovada e você mesmo possa ver que a sua fé é grande e isso vai te ajudar a ir até o fim com Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele fala o seguinte, que fora do céu, no céu não vai entrar os covardes, tímidos, incrédulos. Então, até para a pessoa ela ser salva, a tribulação que ela passa vai ajudar ela na salvação dela. É como a gente leu lá em 1 Pedro 5,10. O próprio Senhor Jesus vai aperfeiçoá-la, vai fortificá-la, vai firmá-la. Então, quer dizer, para que o Senhor Jesus vai fundamentá-la, firmá-la, aperfeiçoá-la? Para que ela possa chegar até o céu, pastor Robert. Então, tudo isso está conduzindo, está ajudando ela a chegar ao céu. O próprio Senhor Jesus falou, no céu não vai entrar incrédulo, tímido, covarde, quer dizer, não vai entrar aquela pessoa que na hora de uma tribulação, ela desiste, ela para de buscar Deus. Essa é a palavra que nós trazemos para você hoje. Para que somos provados? Talvez você fale assim, pastor, a minha aprovação é grande. Sua aprovação é grande, maior vai ser a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Não desista não, continue firme. Porque as provações, ela vem para você, ela vem para todo mundo. Agora, se você está firme com Deus, você vai sair dessa provação abençoado, vai sair mais forte, vai sair mais forte. É por isso que Deus permite vir as provações sobre a pessoa. Às vezes a pessoa não entende, nossa, para que Deus está deixando isso acontecer? Porque a pessoa até reclama, murmura, ela não sabe que aquilo ali é para fortificá-la mais nas coisas de Deus, para que ela possa estar fundamentada mais nas coisas de Deus. Medita nessa palavra. Talvez você está falando assim, pastor, o meu fardo é pesado demais, pastor, a minha tribulação é grande demais, eu não estou suportando. Deus é contigo, Deus te fortalece, Deus está ao seu lado, Deus está falando assim, eu sou contigo, eu não vou te deixar. Ele fala assim, ainda que o seu pai, sua mãe te abandone, ele fala assim, eu jamais vou te abandonar, ele é contigo, creia nisso. Deus está falando ao seu coração, principalmente você que pensa em desistir, eu atendi uma pessoa ontem pelo telefone que a pessoa estava querendo suicidar, e uma pessoa evangélica, não da nossa igreja, porque aqui, graças a Deus, o povo tem sido alimentado, e a pessoa manifestou numa oração pelo telefone, pastor Robert. E eu falei assim, depois eu falei assim, você é evangélica? Ela só, eu fui querendo suicidar. Se estivesse perto de mim, ia ganhar mais na orelha ainda, porque não tem cabimento. Olha, eu estou passando uma tribulação, uma provação, eu vou suicidar, então vai morrer o mundo inteiro. Quem é que não está passando por situações difíceis, ainda mais nessa pandemia que a gente está passando do inferno? Porque quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas estão endividadas, quantas pessoas aumentaram as brigas dentro de casa, a violência dentro de casa. Tem pessoas que estão passando o inferno. O que eu quero dizer é que Deus é contigo. Não desista, creia nisso. Você vai sair dessa mais forte. Você vai sair dessa tribulação, dessa provação abençoado. Você crê nisso? Diga amém. Diga glória a Deus. Essa é a palavra que nós trazemos para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e que Deus abençoe o nosso Brasil. E creia, você não está só, Deus está ao seu lado. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.